Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 25 a 34. Se tem alguma criança de 4 a 10 anos aqui no templo ainda, pode ser conduzida lá para as salinhas. São Mateus, capítulo 6, versos 25 a 34. Amém? Diz a palavra do Senhor nesse texto tão conhecido: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Você pode orar comigo? Então diga assim: Deus, que a tua palavra possa estar sendo plantada no meu coração, uma palavra que preciso reler todos os dias, porque temos dificuldades em aplicá-la, mas ajuda-nos para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem sentar. Desacelera. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado. Diga isso para quem está atrás de você. Ronaldo Lidório, numa das suas mensagens mais recentes, quem não sabe, o pastor Ronaldo está enfrentando um processo de câncer. Quando você orar, vamos lembrar desse homem de Deus. Ele foi missionário entre os Concombas, lá em Gana, ganhou aquele povo para Cristo, traduziu a Bíblia para a língua concomba, e hoje trabalha com os indígenas da Amazônia já há alguns anos, e recentemente foi descoberto um câncer, ele está em tratamento quimioterápico, e quando você orar, lembre dele, um servo do Senhor humilde, que tem dedicado a sua vida a tornar Cristo conhecido. E ele disse o seguinte, numa de suas falas recentes, ou mais recentes, ele diz assim: nós passamos a nos ocupar com as coisas mais periféricas e inúteis da vida, e o dia com 24 horas parece curto demais. O ano, com mais de 360 dias, parece que voa. E nós fizemos de tudo, cumprimos uma agenda enorme, menos o mais necessário: amar a Deus e amar o próximo. Essa semana, quem acompanha redes sociais também foi surpreendido com a morte de um jovem cantor evangélico de 30 anos de idade que caiu
um infarto fulminante enquanto cantava numa das suas agendas. Depois vão surgindo informações, e uma das informações é que ele manifestou. Você está aqui comigo? Amém? Então esteja aqui comigo, por favor. Não me deixe aqui. Fica comigo aqui, em nome de Jesus. Tá bom? Depois você pode fazer outra coisa, mas agora focado aqui comigo, tá bom? Desacelera aí. Depois, então, surgiram aí comentários de que ele havia compartilhado com pessoas próximas de que ele estava muito cansado. 30 anos de idade. Mas aquela correria toda de agenda, morreu num infarto fulminante, fazendo a obra de Deus. Revendo este conhecido texto que nós acabamos de ler, que está inserido dentro do chamado Sermão do Monte, nós aprendemos com Jesus princípios maravilhosos. Jesus identificou o problema da humanidade. E é claro que a raiz de todo o problema está no pecado. Não podemos nunca esquecer isso. Aliás, foi por isso que Jesus veio, porque somente Ele poderia dar um jeito nesse problema chamado pecado. Então a raiz de todo o problema está no pecado. Pois é no pecado que a confiança em Deus foi quebrada. Sim, o homem deixou de confiar em Deus para dar crédito ao inimigo. Então, o pecado quebrou a confiança em Deus. E buscou por si só ser autossuficiente. E esse problema trouxe desajustes. E quais os desajustes que foram gerados no coração do homem a partir de então? Quais as causas de um mundo acelerado? E final do ano parece que cada pessoa fica mais acelerada ainda, né? Quais as causas de um mundo acelerado? Eu vou citar apenas duas delas. Apenas duas causas desse mundo tão acelerado que vivemos. A primeira delas é o consumismo, que gera ansiedade. O consumismo é uma das causas dessa aceleração, porque o consumismo leva as pessoas a querer ter e possuir. Mas preste atenção, inclusive coloquei ali, consumo e consumismo são termos distintos. O consumo está associado ao ato de consumir, necessário a todos os seres humanos. Todos nós consumimos, pois precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, precisamos de meios de transporte, então todos nós consumimos. Porém, o consumo está associado ao ato de consumir, mas o consumismo está associado à patologia, à doença. Na medida em que o consumismo remete ao consumo excessivo e alienado, ou seja, denota uma perturbação mental. É isso que é o consumismo, uma perturbação mental. No entanto, os consumistas levam esse ato ao extremo, comprando deliberadamente diversas coisas que geralmente não necessitam. E eu digo para você que nós ficamos doentes porque a sociedade em que vivemos diz que precisamos ter coisas. Então, porque a sociedade em que vivemos diz que precisamos ter coisas, nós corremos mais, trabalhamos mais, intensificamos mais a nossa correria para poder ter coisas. Por isso, consumo é algo natural, porque precisamos, mas o consumismo torna-se uma doença. Para você entender aqui, como o mundo quer nos fazer entender que precisamos de coisas que muitas vezes não precisamos. Uma mulher, quando ela está grávida, ela fica preocupada com o quê? Ela fica preocupada, eu já tenho visto isso muitas e muitas vezes. Ela fica preocupada em aprontar um enxoval e preparar um lindo berço para o seu bebê, preparar um quarto, deixar aquele quarto todo decorado, enfim, para o bebê. Isso é errado? Não.
Agora, ficar mal por não conseguir fazer isso, aí é um problema. Aí torna-se um problema. Você querer fazer alguma coisa legal, bonita para a criança que está chegando, é legítimo. Mas você ficar mal por não conseguir, porque outros fazem e você não consegue, aí é errado. E aí eu sempre me reporto a Jesus. Qual foi o berço de Jesus? Qual foi o berço que ele nasceu? Qual foi o enxoval que ele teve? Qual foi? Diz o texto sagrado que ele foi enrolado em panos. Ele tinha um quarto lindo, maravilhoso? Não tinha. A gente esquece de olhar para o modelo do Rei da Glória que encarnou e veio aqui, e a gente começa a querer seguir o ritmo frenético do mundo. Isso é um problema. E quando pequeninos, quanta preocupação, quando são pequeninos, quanta preocupação em dar o melhor, não é verdade? E eu pergunto, em Jesus, quando pequenino, ele foi no mínimo por 2 anos refugiado no Egito. E quando eu olho para os meus irmãos venezuelanos, que estão aqui, alguns deles, muitos deles com visto de refugiados, né? Eu fico pensando, meus queridos irmãos, que Jesus sabe exatamente o sentimento de vocês, porque Jesus foi um refugiado no Egito, por 2 anos, ele ficou lá, diz a palavra de Deus. Qual foi o carro que Jesus usou? Você pode dizer para mim a marca? Jesus teve casa própria? Qual a casa que ele teve? Que ele adquiriu? Que ele comprou pelo sistema de habitação da época? Nenhuma. Mas pastor, tudo isso é legítimo, não estou tirando a legitimidade, é justo, é legítimo. Eu não estou falando da legitimidade de você ter o seu carro, sua casa, e querer o melhor para os seus filhos, e poder dar o melhor para eles. Tudo isso é legítimo, desde que não se torne uma doença consumista, que gera ansiedade, anseio por ter o que não precisa ter. E é esse o problema, e é essa uma das causas de um mundo acelerado. Mas não é só essa também, eu disse que ia deixar pelo menos 2. E a segunda causa é o medo de não ter, é o medo de faltar. E o medo de não ter e de faltar gera também ansiedade. Meus queridos, a ansiedade é um estado emocional comum a todos nós. Todos nós experimentamos ansiedade, em mais ou menos grau, mas todos nós experimentamos a ansiedade em diferentes momentos da nossa vida. Quem não ficou ansioso esperando alguma coisa que estava prestes a acontecer, quer seja a chegada de um filho, quer seja um casamento que estava chegando, quer seja uma promoção que estava por vir, quem já não ficou ansioso na expectativa? Isso é comum a todos nós, experimentamos isso em diferentes momentos da vida. Mas no entanto, em alguns casos a ansiedade pode se tornar desproporcional também, crônica, e afetar negativamente a qualidade de vida. O medo de que amanhã falte gera ansiedade também. Por isso, olha aqui para mim, esteja aqui comigo, por favor. Dá um cutucando o seu irmão aí, para ele estar comigo aqui. Preste atenção. Tanto o consumismo, que é o desejo de ter exageradamente, quanto o medo de não ter, que também gera ansiedade, nos afastam de Deus, porque quebra a nossa confiança em Deus, porque denota falta de confiança em Deus.
tanto esse excesso, anseio por ter, quanto o medo de não ter, gera quebra de confiança em Deus. Por isso, Jesus, nosso psiquiatra por excelência, não só identifica as causas, mas nos dá a receita para a cura. E convém lembrar o que é um psiquiatra, né? Que profissional é esse, né? Tem gente que diz que é médico de louco. Não é não, irmão. É um profissional muito útil, especialmente nos dias que nós estamos vivendo. Psiquiatra é um médico que se especializou na identificação, no diagnóstico e tratamento de doenças mentais. É um profissional fundamental no tratamento de desordens mentais severas, tais como depressão, ansiedade, bipolaridade, estresse pós-traumático, esquizofrenia, autismo, transtornos do humor. Tudo isso o psiquiatra trata, mas ele tem muita limitação. Por isso que eu disse que Jesus é de fato um psiquiatra por excelência, porque ele conhece profundamente a natureza humana, porque o Deus que encarnou, o homem que aqui esteve encarnado, ele é Deus também, e foi ele quem esteve lá na criação do homem, e ele é sabedor, e ele conhece e sabe exatamente do que nós somos compostos. Ele conhece a sua composição em cada detalhe, meu querido irmão, minha irmã. Por isso ele nos dá não só a identificação do problema, ele não só diagnostica o problema, mas ele também nos dá a receita para a cura. Por isso é importante, como desacelerar, ele nos ensina como fazer isso. E eu quero rapidamente ver com você exatamente a receita para desacelerarmos desse mundo acelerado e termos saúde mental. No texto que nós lemos, eu quero deixar 4 coisas importantes para você. Primeiro, é a apreciação. A apreciação. Verso 25b e 26b. O que é apreciação? Apreciação, meu querido irmão, é dar apreço a, é avaliar, é considerar, é determinar a quantidade. Nós precisamos saber apreciar no sentido de avaliar e considerar a pergunta que Jesus nos faz. Note uma coisa, meu querido irmão, Jesus não está aqui afirmando, Ele está fazendo uma pergunta para mim e para você. Ele sabe a resposta, mas Ele está perguntando para mim e para você. E a pergunta que Ele faz é esta: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olha a pergunta que Jesus está fazendo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olha aqui para mim, qual é a resposta que nós temos dado a Ele? Qual a resposta que você tem dado a Ele? É preciso, meu querido irmão e irmã, precificar o que vale mais. O que vale mais, a vida ou o alimento? Se o corpo mais do que as vestes, é para precificarmos isso. O que vale mais? Jesus está perguntando. Pergunta para o seu irmão, o que vale mais? O que vale mais? A vida ou o alimento? O corpo ou a veste? O que vale mais? Por que Ele nos faz essa pergunta? Perceba, meu querido irmão, que Jesus tem muito claro que a vida e o corpo valem mais do que o alimento e do que as vestes. Ele tem claro isso, mas Ele quer que você responda para Ele e tenha claro isso também. Ele faz essa pergunta para nós. E por que Ele faz essa pergunta para nós? Porque Ele sabe que nós, seres humanos, invertemos valores e desprezamos a vida e valorizamos o alimento, e desprezamos o corpo e valorizamos as vestes. Como isso, pastor? Preste atenção, simples assim. Quando trabalhamos demais, é para obtermos coisas e não estamos trocando a vida por coisas. Você entendeu? Quando trabalhamos mais, você responde que é para que você possa ter coisas. E quando você está trabalhando mais,
Você está trocando a sua vida por coisas. Quando temos uma alimentação desregrada, ou ingerimos alimentos que sabemos que não faz bem para a saúde, não estamos danificando o corpo pelo prazer do alimento? Sim ou não? Há um ditado que convém a gente lembrar dele de vez em quando, né? Esse ditado é muito antigo, ele diz o seguinte: que o homem, quando é novo, ele troca a saúde por dinheiro, e quando ele é velho, ele troca o dinheiro pela saúde. Ou seja, ele faz uma péssima troca, né? E eu já tenho encontrado muita gente doente, né, já na terceira idade, doente, dizendo assim: eu agora estou gastando o que eu não tenho, porque quando eu era jovem, trabalhei demais. E o que adiantou? Agora aquilo que ele economizou, está gastando para manter a saúde, porque esse é o preço. A receita para desacelerarmos e termos saúde mental passa pela apreciação. Precisamos precificar o que tem valor e avaliar o que é mais importante. Sabendo fazer isso, a vida e o corpo terão nosso maior apreço e cuidado do que o alimento e do que as vestes. Por isso Jesus está perguntando aqui para nós: o que é que tem mais valor? Ele sabe qual é a resposta, mas nós precisamos aprender a precificar o que tem mais valor. Por isso a apreciação, preciso apreciar o que é mais precioso para mim: o alimento ou a vida, o corpo ou a veste. É isso que Jesus nos leva a refletir. E por isso, quando a gente entende isso, quando começamos a dar valor ao que tem valor e colocar o que não tem valor no seu devido lugar, isso faz com que a nossa saúde mental, isso faz com que desaceleremos e não estejamos no ritmo do mundo, mas sim andando no compasso de Jesus. E é isso que Ele quer. Amém? Pergunta ao seu irmão se ele está entendendo isso. Segundo lugar, é a observação. A receita para desacelerarmos e termos saúde mental passa pela observação, meu querido irmão. O versículo do número 26, Jesus nos convida à observação. Jesus usa aquilo que é simples e comum, e Ele diz: observem. O que Ele nos manda observar? Vede, olhem. Ele nos convida à observação. Observem o que? As aves do céu. Jesus usa aquilo que é simples e comum para nos ensinar. Ele diz: olhe as aves do céu. Elas plantam? Não. Elas colhem? Não. Elas ajuntam em celeiros? Não. Mas vosso Pai Celeste as sustenta. Jesus conclui dizendo: Ele não é capaz de cuidar de vocês também? É ou não é? Deus é capaz de cuidar da sua vida, irmão? Sim ou não? Como a natureza nos ensina, nós é que somos maus alunos. Então observe, mas é também preciso observarmos as Escrituras. Quanto Deus cuida dos seus filhos. Eu tenho um apreço especial pelo Salmo 27, versos 1 e 2. Eu tenho um apreço muito especial por esse Salmo, porque ele é claríssimo quanto a isso. Olha o que ele nos diz. Olha o que o Salmo nos diz: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta, e essa parte, preste atenção, não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Nova tradução na linguagem de hoje. Eu acho esse salmo maravilhoso, porque o salmista está dizendo: isso é inútil.
se você não entender que você depende de Deus. Enquanto você está dormindo, se você é um servo dele, enquanto você está dormindo, ele está cuidando de você, preparando as coisas para você. As escrituras estão repletas de exemplos de homens e mulheres de Deus que foram cuidados e sustentados por Deus em cada momento da sua vida. Tudo que eles precisaram fazer foi obedecer a Deus e estar no centro da vontade de Deus. Tudo que eles precisaram fazer foi isso. Quem sustentou o profeta Elias no ribeiro de Querite? 1 Reis capítulo 17. Quem sustentou Elias no ribeiro de Querite? Quem sustentou? Foi Deus. E ele usou o quê? Corvos. Mas quem sustentou foi Deus, usando o quê? Corvos. Quem sustentou Elias na pequena vila de Sarepta? Quem foi? Deus. Como? Usando uma viúva pobre. Deus está nos ensinando por todas as escrituras que Ele cuida de quem está em obediência a Ele e no centro da sua vontade. Ah, mas Deus não está cuidando de mim. Meu querido irmão, se você estiver em obediência ao Senhor e no centro da vontade dEle, Ele cuida de você, e muito bem cuidado, pode ter certeza disso. Eu sou prova viva disso em toda a minha existência. Sou prova do cuidado de Deus em todos os momentos da minha história. E posso afirmar que a Bíblia fala a verdade a respeito disso. A receita para desacelerarmos e termos saúde mental passa pela observação de como Deus cuida da sua criação, e também por observarmos o cuidado de Deus por cada servo fiel no decorrer da história bíblica, querido irmão. Observe a natureza, a criação, e observe o cuidado de Deus na história de homens e mulheres que obedeceram a Ele, e você vai descobrir o quanto você precisa aprender a confiar nele, a descansar nele. Observação. Mas a receita para desacelerarmos e termos saúde mental passa também pela constatação. Constatação. Versículo 27. Em terceiro lugar, nós precisamos, meu querido irmão, fazer a seguinte constatação. Olha bem, preste atenção. A nossa ansiedade pode mudar algum tipo de realidade à nossa volta? Pode? Fica ansioso aí, vê se você vai mudar alguma coisa ao teu redor. Você consegue? Não consegue. A ansiosa solicitude, ou seja, o anseio de vermos as nossas necessidades cumpridas, trarão provisão para nós? Ah, como eu estou ansioso por isso. Isso vai trazer a provisão para você? Não. Preste atenção. A sua ansiedade por casar pode trazer o noivo ou a noiva que tanto você deseja? Não, pode no máximo colocar você numa fria. E tem muita gente entrando em fria por causa disso. A sua ansiedade para que chegue o dia da sua aposentadoria lhe trará segurança? Não. Quando ela chegar, você vai estar preocupado com outras coisas. Uma noite sem dormir pode ajudar a saldar o compromisso que você terá no outro dia de manhã? Não. Por isso, Jesus nos convida a constatar essa verdade. E Ele vai dizer assim: alguém de vocês pode acrescentar um côvado à sua vida, à sua existência? Ou alguns centímetros à sua existência? Um côvado era em torno de 46 centímetros. Alguém de vocês pode acrescentar um côvado à sua existência de vida? Ele está levando-nos a constatar que nós não podemos mudar nada. Você não pode mudar o curso da sua vida. O máximo que você pode é dizer: Deus, eu quero mudar e preciso que o Senhor mude a minha história. E é Deus quem faz isso.
Jesus nos convida a constatar que a nossa ansiedade não é capaz de mudar nada, a não ser trazer uma preocupação desnecessária, que poderá nos levar ao esgotamento ou a outras doenças da alma e da mente. Por isso, a receita para desacelerarmos e termos saúde mental passa pela constatação que não podemos acrescentar um côvado, isto é, um pedacinho de vida que seja a nossa existência. Sabedores dessa verdade, nós precisamos aprender que não está em nosso poder controlar a vida. Por isso, a importância de entregá-la aos cuidados daquele que pode mudar as realidades. Deus, só Ele pode mudar as realidades. Por isso precisamos entregá-la às mãos daquele que pode mudar. Então você precisa aprender que você não pode controlar a sua vida. Diga isso para o seu irmão, para ele não esquecer. Você não tem condição de controlar a sua própria vida. Por isso o Senhor pede o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Porque você não sabe controlar a sua vida, a sua existência. Você precisa entregar para Ele. Só assim você pode aprender a desacelerar. A receita para desacelerarmos passa por fazermos essa constatação. Eu não posso. Alguém de vocês pode mudar? Não, não tem como. Então, o que eu tenho que fazer? Entregar para quem pode fazer. E o único que pode fazer isso é Deus. Amém? Em quarto lugar está a prescrição. A prescrição aqui, meu querido irmão, não é o termo jurídico para tal. Prescrição tem algumas definições. Uma delas é jurídica, para dizer que uma pena prescreveu, já caducou. Mas não é esse tipo de prescrição aqui. A prescrição aqui é a prescrição médica. É o ato de recomendar formalmente medidas terapêuticas ao paciente. Jesus, conhecedor profundo da natureza humana, nos apresenta a receita para desacelerarmos e termos a saúde mental que precisamos. E qual é essa receita? Ele vai nos dizer, e você conhece muito bem, mas como nós somos péssimos em aplicar, é bom relembrar sempre. Qual é essa receita? Primeiro, é preciso que tenha fé que gera confiança em Deus. No versículo 30 ele vai dizer assim: ô gente de pequena fé, será que o Pai de vocês não pode cuidar de vocês? Homens de pequena fé. Jesus diz que a nossa fé é pequena, mas nós precisamos aprender a depositá-la em Deus, a confiar que o Deus que alimenta as aves, que o Deus que veste esplendidamente o lírio do campo, é capaz de cuidar de cada detalhe da nossa existência. Então, na sua prescrição, Jesus está dizendo: tenha fé que gera confiança em Deus. Essa fé que gera confiança é que precisa ser desenvolvida. Quando confiamos em Deus, nós podemos, irmão, desacelerar, porque sabemos que Ele cuida de todas as coisas. Segundo lugar, é o texto tão conhecido por todos nós: dê prioridade ao reino de Deus. Verso 33, isto é o mesmo que colocar Deus em primeiro lugar sempre. Aliás, quem sabe 99% de nós vamos dizer: Deus tem o primeiro lugar na vida. Mentira, não é verdade. Não vou dizer para os 99%, mas para uma boa parte não é verdade. Porque qualquer outra coisa ocupa o lugar de Deus na sua vida. É o marido e a esposa que chega, que ocupa o lugar de Deus muitas vezes. É o filho que chega, que ocupa o lugar de Deus. É o trabalho que ocupa o lugar de Deus. É o lazer que ocupa o lugar de Deus. E há tantas outras coisas que ocupam o lugar de Deus. O irmão citou hoje de manhã aqui, na verdade, Calvino foi quem falou que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Fica fabricando coisas para colocar no lugar de Deus o tempo todo.
E tudo ocupa o lugar de Deus, e nunca se tem tempo para Deus, e nunca se tem tempo para as coisas de Deus, e nunca se tem tempo para buscar mais a Deus, porque está sempre dizendo que não tem tempo. Dê prioridade ao reino de Deus, é o mesmo que colocar Deus em primeiro lugar sempre. Quando confiamos em Deus e colocamos em primeiro lugar na nossa vida, porque cremos que Ele vai cuidar de todas as outras coisas, então isso nos desacelera, e isso faz efeito de verdade na nossa história. E Jesus, na sua prescrição, também vai nos dizer que é preciso enfrentar e vencer um dia de cada vez. É bom relembrar isso também. Não se ocupe com o problema de amanhã, diz Jesus. Resolva o problema de hoje. Porque se você acumular as dificuldades, se você acumular os problemas, ficará paralisado só pensando no que ainda está por vir. Então, ao invés de pensar no que está por vir, resolva o de hoje. Porque o problema de você pensar nas dificuldades de amanhã é que você não consegue resolver o de hoje. Então tem gente que está amarrado o tempo todo, e a gente fica pensando, por que não começa pelas pequenas coisas? Porque não consegue, porque ele está amarrado nas coisas que ainda estão para resolver, ainda lá na frente. Então Jesus vai nos dizer o seguinte: a minha prescrição para você desacelerar e não andar ansioso e ter saúde mental é essa: resolva o problema do seu dia. E o de amanhã? Amanhã é outro dia. Amanhã você vai resolver o problema de amanhã. Hoje é o problema de hoje. Hoje é a necessidade de hoje. Hoje é o que você precisa resolver hoje. Por isso Jesus diz: enfrente e vença um dia de cada vez. Diga para o seu irmão aí, um dia de cada vez, irmão. Jesus é um psiquiatra maravilhoso. Ele não só descobre a causa de nossos males, mas ele apresenta o antídoto para eles. Basta aplicá-los, tem que aplicar. O problema que não funciona é porque você não aplica. Se você aplicar, ele vai funcionar. Cutuca o seu irmão e pergunta se ele está aqui comigo. Você está aqui atento, irmão? Quero concluir dizendo o seguinte, querido irmão: em um mundo acelerado, nós precisamos desacelerar. Como podemos fazer isso? Através da apreciação, da observação, da constatação e da prescrição. Através da apreciação, nós podemos entender o que tem maior valor, e vamos descobrir que a vida é mais preciosa do que coisas. Então olha aqui para mim: quando você corre atrás para ter coisas, você está trocando a vida pelas coisas, não esqueça disso. A vida é mais preciosa do que as coisas. Então, faça a apreciação correta, a avaliação correta. A saúde mental e a desaceleração, ela passa também pela observação. Observando o cuidado que Deus tem para com a sua criação, e também o cuidado que Deus tem para com os seus servos obedientes, você pode aprender também a confiar nele. Em um mundo em que você precisa aprender a desacelerar, isso se dá também através da constatação. Constatar que não temos o poder de tirar e nem de acrescentar coisa alguma. Só Deus pode tudo, então eu preciso entregar tudo a Ele. E através da prescrição, a prescrição do médico dos médicos é fé e confiança em Deus, colocar Deus em primeiro lugar e enfrentar um dia de cada vez. Essa é a prescrição. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. Se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.